Se eu fosse advogado, diria que não há o que contestar depois desse filme. E devo dizer, é quase impossível e, na verdade, muito injusto me colocar depois de Chalva. Ninguém pode competir com Chalva. Mas farei o meu melhor no tempo muito limitado. Quero falar sobre o lugar para dar a vocês uma ideia do verdadeiro papel da ciência e tecnologia na segurança de Israel atualmente e especialmente do espaço, na guerra em duas fases. Am Kelavinto, há 1 ano, e Shashagat Ha'ari. 4 meses atrás, a guerra entre Israel e Irã. Primeiro Israel contra Irã. Na segunda rodada, claro, Estados Unidos e Israel contra Irã. Mas vou focar em Israel. E eu quero começar, e aliás, não vou revelar nenhum segredo ou mistério. Eu vou aumentar dramaticamente os mistérios. Quero começar com uma carta muito especial e inacreditável que nós, da Rafael Defense Systems, na diretoria da Rafael, recebemos do general Omer Tischler, o comandante da Força Aérea de Israel, um dia após o fim da guerra com o Irã. E vou citar apenas a última linha, o trecho final dessa carta extraordinária. E o que é ainda mais importante não é o Mafri Hasham. O que é ainda mais importante não é apenas a última frase, mas a última palavra da carta dele para o Sistema de Defesa Rafael. Está indo assim. O israelense, o comandante da Força Aérea de Israel, general Tischler, nos escreveu assim: para concluir, gostaria de reforçar que sem Rafael, nós poderíamos ter feito. Traço. Nós poderíamos ter feito nada. Ponto de exclamação. Isso é surpreendente. Ele não disse que poderíamos ter feito menos. Tivemos que usar outros equipamentos, outros tipos de equipamentos israelenses ou americanos, levaria mais tempo, perderíamos vários aviões. Sem a Rafael Defense Systems, não poderíamos ter feito nada. É muito difícil para o comandante da Força Aérea de Israel admitir, e aliás, eles operaram de forma fantástica, mas admitir que o papel principal, a regra principal aqui, foi a ciência e a tecnologia fornecidas pela Rafael. Esta guerra, vou me concentrar em Am Kelavion, a primeira rodada em relação ao Irã, mas na verdade é praticamente o mesmo com a segunda rodada. Nós vemos na guerra 4 estágios, e é totalmente uma nova era e um novo tipo de guerra em terra. Guerra em terra, guerra em terra, história global dos conflitos armados. O primeiro estágio levou exatamente 10 segundos. Quero dizer, foi preparado por muitos meses e anos, mas levou exatamente 10 segundos para operar. O segundo estágio levou 36 horas. Ambos os estágios foram extraordinários, incomparáveis e sem precedentes na história dos conflitos armados no mundo. A terceira e a quarta etapas levaram 12 dias naquela época e 40 dias agora. Qual foi a primeira etapa? O ataque inicial, que durou exatamente 10 segundos. No ataque inicial, um ano atrás, em Am Kelavit, conseguimos matar todos, não alguns, todos os principais comandantes e os principais líderes de segurança do Irã. Todos eles. O chefe do Estado-Maior do Exército, o chefe do Estado-Maior da Guarda Revolucionária, porque eles têm 2 exércitos diferentes, o comandante da Força Aérea, o vice-comandante da Força Aérea, o comandante do Sistema de Defesa Aérea, o comandante do Comando de Mísseis Balísticos, o chefe do Comando de Inteligência. De novo, cada vez são 2. Sim,
O ministro da Defesa do Irã estava lá. Havia apenas um, seu principal assessor, e 14 cientistas de alto nível que estavam trabalhando no desenvolvimento da bomba nuclear. Isso foi há um ano. Muitas pessoas, e aliás, todas elas foram interceptadas nos primeiros 10 segundos, isso foi extremamente importante, e nem todas estavam em Teherã. Algumas dessas 40 ou 50 pessoas estavam dormindo em Teherã, outras em outras cidades. Eram 2:30 da madrugada. Alguns deles, como o comandante da Força Aérea Iraniana, estavam no bunker no quartel-general da Força Aérea Iraniana. Então, eles estavam em várias cidades e em vários complexos espalhados por esse enorme país, o Irã, e todos eles foram interceptados nos primeiros segundos. Isso foi muito importante porque, se houvesse uma diferença de até alguns minutos, alguns deles conseguiriam escapar. Então, isso foi muito importante. Muitas pessoas estão dizendo que isso é muito bom, sabe? Um feito de inteligência muito impressionante. Porque, como soubemos, exatamente 2:30 depois da meia-noite, cerca de 40 ou 50 pessoas, onde todo mundo está ficando. Não qual cidade, qual prédio, às vezes até qual cômodo do apartamento, ou qual janela, ou qual parte do bunker subterrâneo. É muito interessante do ponto de vista da inteligência, mas o mistério é ainda maior. Não vou te dar os números reais, mas de acordo com a Wikipédia, na Wikipédia eu li isso. O ataque inicial, esse ataque surpresa, foi realizado por 200 aeronaves israelenses que voaram todo o caminho de Israel até o Irã. Muitas delas até Teherã, a 1.500 quilômetros de distância. 200 aeronaves, nem todas F-35, nem todas F-35, nem todas delas. Stealth, principalmente F-15 e F-16 também, F-35. É uma armada. Não são 4 aviões, não são 12 aviões. 200 aviões decolaram de Israel e voaram para o leste em direção ao Irã. Eles tiveram que cruzar vários países: Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, países do Golfo. Eles chegaram à fronteira do Irã, ainda restando 800 quilômetros para a maioria alcançar o destino. A região de Teherã. Os iranianos estavam em alerta máximo. Todos os radares estavam direcionados e todos os sensores voltados para o Iraque e o Golfo. Eles previam que Israel poderia fazer algo e, provavelmente, se Israel fizesse algo, seria no meio da noite. 200 aviões. Eles não viram nenhum. Eles não viram nenhum avião quando estávamos voando em direção a eles e também quando os aviões já estavam acima do Irã. Estava tudo aberto, eles não viram nada, nada. Os aviões então lançam centenas de munições, mísseis de longo alcance, mísseis balísticos, bombas planadoras. Eles não viram nada. Eles só perceberam que algo estava acontecendo quando todos os 40 ou 50 principais comandantes e também cientistas foram mortos. E eles ouviram as explosões por toda Teherã e por todo o Irã. Então, algo aconteceu naquela noite. Eu não conheço nenhum exemplo parecido em que 200 aeronaves estejam voando e você esteja esperando elas passarem sobre a sua cabeça. E leva tempo, demora 1h30 para voar daqui até o Irã ou Teherã. É muito tempo. Eu vi todos os aviões acima de mim, os aviões acima da minha varanda em Jerusalém. Eu conseguia perceber os aviões quando eles decolavam. Mas eles estavam totalmente cegos naquela noite até o ataque inicial. Como fizemos isso, não vou explicar porque não tenho tempo suficiente. Às vezes é bom estar com o tempo limitado, mas você
mas você pode entender que há um grande mistério aqui. Aliás, só para fazer um paralelo com outro país, com uma superpotência de verdade, Israel não é uma superpotência de verdade. Israel não é uma superpotência de verdade. Israel não é uma superpotência. Nós somos um pequeno e diminuto Estado judeu com muitas fraquezas. Não temos profundidade estratégica. Nosso território é limitado, fronteiras difíceis e só 9 ou 10 milhões de habitantes. Mas a Rússia é uma verdadeira superpotência. A Rússia é uma verdadeira superpotência. A Rússia está tentando, há 4 anos agora, eliminar Zelensky e seus principais comandantes. E Kiev é muito mais próxima da Rússia, ou de Belgorod, Rússia, que faz parte da guarnição militar russa, do que Teherã. Fica a apenas 120 quilômetros de Kiev. A Rússia, durante 4 anos, não conseguiu matar nenhum comandante de alto escalão, nem Zelensky, nem o ministro da Defesa, nem o chefe do Estado-Maior da Ucrânia. Nós matamos toda a liderança de alto escalão do exército iraniano e da Guarda Revolucionária, não apenas uma vez, mas 2, porque fizemos isso novamente 8 meses depois, em um momento incrível, já que agora já estávamos expostos. O próximo estágio incrível estava começando. Agora que já estávamos expostos, precisávamos conquistar isso de imediato. Superioridade sobre o Irã e sobre Teherã novamente, 1.500 quilômetros daqui para poder atacar com precisão e muita munição todos os locais nucleares e todas as indústrias de defesa e todas as indústrias de defesa do Irã. Então era muito importante agora, depois que a guerra começou, conquistar imediatamente a superioridade aérea. A Rússia busca dominar o espaço aéreo sobre Kiev a apenas 100 quilômetros da fronteira. Durante 4 anos, não obtiveram superioridade aérea. Os Estados Unidos disseram que, se conquistarmos a superioridade aérea sobre o Irã, isso deve levar alguns meses. Então, em Amkil, Amkelavitz levou 36 horas e depois de 36 horas não precisávamos mais nos esconder e não precisávamos ser tão clandestinos com nossas aeronaves, porque todas as indústrias de defesa do Irã foram ou destruídas ou totalmente paralisadas. Então, claro, usamos os 12 dias naquela época e 40 dias agora com nossos aliados americanos para destruir toda a defesa interestadual e também para nos defendermos. Eu não vou me aprofundar sobre isso. Quero concluir dizendo a você que isso é o que aconteceu aqui. É extremamente notável e há algumas coisas que são incomparáveis. Estamos escrevendo a nova história da guerra, especialmente no conflito entre nós e o Irã. Primeiro, normalmente em tempos de guerra, se você consegue derrotar seus inimigos, às vezes você mata os líderes e os comandantes de defesa do outro lado para encerrar a guerra. É a primeira vez na história da humanidade, em 3.500 anos de história registrada de conflitos humanos e armados. Primeira vez que um lado está matando todos, os comandantes, os principais comandantes do outro lado. Não no final do conflito, mas nos primeiros segundos do conflito. Nunca aconteceu antes. Isso é algo totalmente novo. E isso só foi possível, como o general Tischler nos escreveu, graças à ciência e à tecnologia. Como ele escreveu, sem Rafael não teríamos conseguido fazer nada. Então, é a primeira vez entre 2 países, Israel e Irã. Não foi uma única operação, como em Entebbe, por 12 dias, e depois também por 40 dias, mas vamos falar sobre os 12 dias, trocamos tiros uns com os outros. Por 12 dias, e depois também por 40 dias, mas vamos falar sobre os 12 dias, trocamos tiros uns com os outros. Eles estavam disparando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones de longo alcance contra nós. Interceptamos 96 ou 97% deles e estávamos atacando sobre muitos países que não faziam parte do conflito. Foi sobre a Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, nossos países do Golfo, Catar, todos eles. Essa troca, toda essa guerra, aconteceu sobre a cabeça de vários países que não faziam parte da guerra, especialmente não em Amkelav. Primeira vez na história que algo assim aconteceu. Da guerra, especialmente não em Amkelav. Primeira vez na história que algo assim aconteceu. É a primeira vez na história que um dos lados está conquistando superioridade aérea
não em sua proximidade imediata ou vizinhança, mas a distâncias muito, muito longas. Tão rápido, quase imediatamente. Então eu quero concluir e, você sabe, aumentar o mistério. Algo realmente aconteceu aqui. O comandante da Força Aérea de Israel, não foi fácil para ele escrever algo assim. Escrever a palavra nada. Sem você, nada seria possível. Essa vitória muito clara, decisiva e crucial sobre o Irã foi alcançada principalmente com todo o respeito aos pilotos, à Força Aérea e ao pessoal da inteligência. Foi alcançada principalmente graças a Israel e especialmente a Rafael, mas também a algumas outras entidades em Israel, a nossa vantagem científica e tecnológica. Posso te dizer que hoje nós podemos fazer coisas que nenhum outro país, nem mesmo as grandes superpotências do mundo, podem competir. E isso é extremamente importante. Isso também destaca a importância da nossa aliança com os Estados Unidos, porque, como eu sempre enfatizo para os nossos amigos americanos, eu digo que sabemos quem é o gigante e quem é o anão, certo? Certo? Nós não estamos confusos. Nós sabemos quem é o gigante e quem é o anão, mas às vezes o anão também pode contribuir com algumas informações de inteligência, algumas tecnologias, algumas inovações para o gigante. E juntos, às vezes, o gigante e o anão são mais fortes juntos do que cada um deles sozinho. Muito obrigado. Tudo de bom.